Salve, meus queridos e amados irmãos, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje mais uma quinta-feira, estamos aqui para mais um vídeo. Feliz com o Senhor, né? Calor, irmão, aqui está quente. Até que o Senhor nos ajudou. Nós sempre reclamando do calor, do frio, né? Da chuva, da falta de chuva. Todo ano a mesma coisa. E nós, homens, murmurando, reclamando. Mas nada está bom para nós. Irmãos, 101 inscritos no YouTube, 4.300 visualizações, 1.349 meus grupos de amigos do Face. Se você que já faz parte do grupo do Face, tiver interesse, se inscreve lá no YouTube também. Fala com teu amigo, teu parente, teu patrão, teu colega de trabalho, irmão da igreja. O nome do canal continua sendo José Jorge, contando parte da minha história. Nós estamos vivendo, irmão, tempos não muito bons, não muito difícil, mas difícil. Porque nada para nós está bom. Deus está sempre suprindo nossa necessidade. Deus está lutando por nós, está guerreando nossa guerra, nossas pelejas, mas nós estamos sempre achando que está tudo difícil. E nós sabemos que nós dormimos hoje, amanhã nós acordamos. Nós acordamos, sabemos que à noite nós estamos repousando. Porque Deus é o nosso pastor, nada nos faltará. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Uma boa noite de repouso. Não repare minha manga da camisa. Lá direita, ela fica dobrada assim, porque meu braço dói demais. Se ela ficar até embaixo, o braço enche muito. Desde quando eu fiz a cirurgia que é assim. O lado esquerdo, direito queima demais. Aí eu mantenho ela assim para mim aguentar mais um pouco. Dói, mas não é igual se ela estiver embaixo. Vamos fazer a oração para dar início. Hoje, no livro de Números, no capítulo 21. Números é o terceiro livro que Moisés escreveu. Gênesis, Êxodo, Levítico. É o quarto, é Números. Número é o quarto. Deuteronômio é o quinto. Aqui a numeração do povo de Israel. A ordem da tribo no acampamento. Soberano Deus, eterno Pai. Nós estamos aqui mais uma vez para ouvir o que o Senhor tem a falar através da leitura para dessa noite. No livro de Números, capítulo 21, Pai. Fala conosco, Pai. Nos dá entendimento. Que nós venhamos para entender as relações que tu tem passado para nós, Pai. Nós sabemos, Pai, do teu amor para com cada um de nós, Pai. Eu peço, Pai, fala conosco através desse teu servo, Pai. Que não sejam minhas palavras, mas teu Espírito que esteja tocando no meu ser, para sair palavra que agradava ao Senhor, que agradava a todos, Pai. Seja para exaltação, para edificação, para consolo, mas seja para a tua vontade, Senhor. Amém. Irmão, livro de Números, capítulo 21, do versículo 1 até o 3, fala dos israelitas derrotam, destrói os cananeus. Os cananeus, pessoas que invadiram o povo de Israel, nações idólatras, inimigo do povo de Deus. Deus mandou que Moisés saísse do Egito com aquele povo para herdar a terra prometida, terra que foi conquistada por Abraão. Abraão conquistou porque Deus deu a ele a promessa de Deus para o povo de Israel. Deus fala com Moisés, todos os inimigos, Moisés vai ser tirado, porque estava lutando contra o próprio Deus. Assim somos nós hoje, irmão. Quantas pessoas têm lutado contra a igreja, mas se tiver atrapalhando a obra de Deus, Deus tira, irmão. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava para a banda do sul de Israel, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros.
Então, às vezes, eu volto ao Senhor, dizendo, se totalmente entregar este povo na minha mão, destruir totalmente a sua cidade. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus que foram destruídos totalmente. Ele é essa cidade, e o nome daquele lugar chamava Orma. Então, o Israel não venceu pela sua força. Eles fizeram um voto com o Senhor. Falaram com o Senhor. Se ele entregasse aquele povo, ele ia destruir toda a cidade. Quando você faz um voto com o Senhor, cumpre o voto. Deus tem agrado daqueles que votam e cumprem. Então aqui nós sabemos que o povo de Israel destruiu toda aquela cidade, todo aquele povo. Deve ter levado. Aqui a palavra do Senhor não fala, mas deve ter levado alguns prisioneiros para serem escravos, né? Para ajudar nas guerras. Então, quem lutar contra você, está lutando contra o próprio Deus. Hoje não precisa, você destrói com oração, com jejum, com o joelho no chão. É Deus que trabalha em seu favor. Deus converte e faz seu inimigo se tornar seu amigo. Assim é a vontade de Deus, assim é o agir de Deus. No versículo 4 até o 9 fala: a serpente é ardente e a serpente de metal. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho e rodearam a terra de Edom. Porém a alma do povo se angustiou-se no caminho. O povo falou contra Deus e contra Moisés, porque os filisteus, porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse do deserto, pois aqui nem pão, nem água há. E a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Aqui olha o povo de Israel murmurando contra Deus, contra Moisés, e você contará também. O povo nunca está satisfeito, nós nunca estamos satisfeitos com o que Deus dá. Eles tinham maná, o pão que descia do céu. O pão da vida nós vimos ontem, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, que o pão que eles comeram no deserto foi a pedra, Jesus Cristo, o maná que Deus deu para eles. Mas eles não estavam satisfeitos. Eles queriam carne, queriam mais. Assim somos nós hoje. E Deus viu aquela murmuração. Deus não agradou, porque ele viu que Moisés estava se debilitando e o povo estava se voltando contra o líder dele e contra o Senhor. Deus mandou uma serpente ardente, serpente que matou aquele povo, matou uma parte dele. Se eu não me engano, aquela palavra fala que é 20 mil homens, eu não lembro mais. Mas quando eles viram aquela morte, eles já se lembraram do Senhor. Foram até Moisés e pediram que tirasse aquela serpente da vida de tirar aquela morte. Que quando a serpente morria, eles morriam. Então eles clamaram ao Senhor, clamaram a Moisés. Moisés foi até o Senhor apresentar aquele povo, falando, pedir a Deus que não matasse aquele povo, que eles eram de coração duro. É como a oração que nós fazemos. Para Deus ter misericórdia de nós, por causa do nosso pecado. Como tem muitas orações na Bíblia, Ezequias, nós vimos a oração de Daniel, Neemias, todas elas, o orador, Moisés, Neemias, Daniel, ele se põe como pecador. Ele não fala que o povo pecou, fala que nós pecamos. A nossa oração é essa, porque todos nós pecamos. Quando Moisés subiu ali para falar com o Senhor, pedir misericórdia por aquele povo, coração duro, mostrando a Deus que eles tinham se arrependido, bastava aquela morte,
Então Deus mandou Moisés fizesse a serpente de metal. Isso não quer dizer, irmão, que Deus autorizou ninguém a fazer imagem de escultura. Essa serpente, essa imagem de serpente de metal, pendurado no haste, eu creio para mim que prefigura Jesus Cristo, pendurado na cruz do Calvário, que salvou nós da morte, nos salvou da escravidão do pecado. Eu tenho para mim que essa serpente de metal seria um símbolo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas nós não entendemos. O homem não entendeu. Todos aqueles que olhavam para aquela serpente de metal, pendurada naquela haste, pensam que fosse mordido, ele vivia. O que quer dizer, irmão? Deus cura a nossa ferida. Jesus cura a nossa enfermidade. Ele foi pendurado na cruz para nos livrar da maldição da morte. Jesus, ele está lutando por nós. Eu tenho para mim que aquela serpente de metal mostra desde a fundação do mundo, já profetizando que Jesus viria para nos salvar. Mas ninguém entendeu, irmão. Quando lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, fala que aquele maná era Jesus Cristo. Nós vimos lá no livro de Evangelho de João, nos Evangelhos, Jesus fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas o povo não entendeu, porque a palavra do Senhor diz, lá no livro de Isaías, que nós ouviremos, mas talvez nosso ouvido estaria tampado para não entender. Nosso coração fechado para não receber a palavra. E nossos olhos estariam cegos para não ver a obra de Deus na nossa vida. Foi profetizado, irmão, antes de Jesus nascer. Antes de Jesus vir ao mundo. Se fazer homem e morrer por nós. Tudo foi profetizado. Irmãos, o homem, se você se levanta contra o líder do teu ministério, Deus não se agrada, irmão, porque ele colocou ele ali para tomar conta do rebanho, daquelas ovelhas que vai até aquele aprisco. A palavra do Senhor diz que tem lobos disfarçados de ovelhas, de pastores. Mas eu tenho certeza que esse Deus, ele vai revelar, ele vai nos mostrar. Não se levante contra o seu líder, obedeça. Irmãos, é fácil de obedecer. O que teu líder te ensina? Quando ele fala, lá na frente, quando ele sobe no púlpito, examina. O que ele fala, examina a Escritura. Obedece. Não, irmão, não é só ir para a igreja, escutar a palavra, mas é olhando, entendendo através da Escritura. É lendo, irmão. É estudando. Que a gente vai aprender se o servo do Senhor, ele está falando de acordo com a palavra. Porque o que nos liberta não é o pastor, não é o obreiro que está na frente. Não é, irmão. O que nos liberta é a palavra. Ela é ensinada e nós estudamos. Quando você está estudando na escola, quando a professora passa uma matéria, você não tem que pegar o livro e estudar? Assim, irmão, é a palavra do Senhor. O teu líder, o teu pastor, aquele que está ali na frente, ele está para te ensinar. Mas examina, estuda, vê se é do jeito que ele está falando. Obedeça. Se estiver de acordo, obedeça. Se não tiver, chega até ele, conversa, ele vai te dar mais explicação. É assim, irmão. Não vamos levantar contra o líder da nossa igreja. Não vamos levantar contra líder nenhum. Porque se ele está ali, foi constituído por Deus. Não vamos permitir que o inimigo nos segue a ponto de nós levantar contra nosso líder espiritual, que traz ensinamento do Senhor. Assim aconteceu com o povo no deserto, quando eles murmuraram contra
Moisés, contra a liderança que Deus pôs para ele. Levantou. Quando eles levantaram, murmuraram contra aquela liderança. O justamente de Moisés foi dado pelo próprio Deus. Ele está levantando contra Deus. E quando eles se levantaram, Deus permitiu que a morte viesse até eles. Viesse assolar aquele povo de coração duro, para que eles entendessem que existe um Deus que está olhando. E nós entendemos também no dia de hoje que existe um Deus que está vendo as nossas obras. Existe um Deus que está cuidando de nós. Está cuidando do nosso ministério. Está cuidando da nossa família. Muitas vezes a gente, por causa da luta, da dificuldade, nós pensamos que Deus esqueceu, mas não esquece não. Ele está no momento dele, ele está fazendo a obra dele, está te abençoando. Não é como a gente quer. Ele quer também conserto. Ele quer que nós nos consertemos. Ele quer nos dar um aprendizado. Cada deserto que nós passamos, nós estamos aprendendo como lidar com o deserto, como lidar com as lutas. Aquele povo ali no deserto, naquelas guerras, como nós vimos antes, ali nos versículos anteriores, eles estavam aprendendo como lidar com situações, como lidar com o inimigo. E nós, no deserto, onde nós passamos, nós estamos aprendendo a lidar com o inimigo da nossa alma, lidar com os invejosos, com caluniadores, com deformadores, com perseguidores. Todos esses, irmão, que nos perseguem, que nos caluniam, que nos difamam, são pessoas que dão lugar para o espírito maligno. Ele toma posse, ele começa a querer te derrubar. Não fique fraco na fé. Fortalece no Senhor. Do versículo 10 até o 19, da jornada do israelita. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sul. Aqui Deus começa, através de Moisés, narrar a jornada do povo de Israel. Quantos reis, quantas cidades, quantos povoados eles tiveram que passar, quantas guerras tiveram que enfrentar. Mas nós vemos que aqui eles nunca estiveram sozinhos. Deus sempre estava com ele. Meu irmão, minha irmã, nesse mundo de hoje, nessa vida que nós levamos hoje, quantas jornadas nós fizemos, quantas vezes, quantos empregos nós trocamos, saímos perto de amigos e pessoas também que diziam nosso inimigo que nos perseguia. Essa é a nossa jornada. Pensa bem, de quando você nasceu até o dia de hoje, qual foi a sua jornada? Eu já testifiquei a minha, lá nos primeiros vídeos. A jornada do meu pai foi grande. Bahia, São Paulo, Goiás, e nós morando aqui em Goiás. Ele ainda viajou para muitas cidades para achar serviço, para trabalhar, para nos sustentar. Essa foi a jornada. Quando a gente lê a jornada que o povo de Israel fez, vamos lembrar da nossa jornada e não vamos desanimar não. Porque todas elas, o povo de Israel foi vencedor. Em toda luta, em toda jornada que você for, Deus está com você, te fortalecendo, tirando todo impedimento, todo empecilho. Confia no Senhor. Do versículo 21 até o 28, os israelitas feriram o rei de Moabe e Bazã. Então, Israel mandou um mensageiro a Seom, rei de Og, morreu, dizendo: deixe-me passar pela tua terra, não desviaremos pelo campo, nem pela vinha, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos o teu termo. Aqui, o povo de Israel pedindo passagem ao rei de Moabe e de Bazã.
Falou que não ia tocar nada que era dele. E se eles tocassem, eles pagariam. Eles não permitiram. Olha quanto impedimento para o povo de Israel. Quantas barreiras encontraram até chegar à terra prometida. Teve que destruir. Não destruiu, aqueles sofrem, luta, peleja, mas são vencedores, porque eles conseguem passar. E nós vamos ver que é a nossa jornada também. Quantas vezes você chega, procura uma porta de trabalho e encontra, e quantas vezes você tem que mudar porque é perseguido pelo seu colega, pelo administrador. Quantas vezes, irmão, você tem que mudar sua jornada. Mas não lute contra ele, porque a tua luta é espiritual. Não se volte com ninguém, porque Deus está olhando, Deus está vendo tudo. Quantas vezes você tem que sair de uma escola, de uma faculdade, porque não está, tem os colegas que estão perseguindo, estão te criticando. Até muitos professores vão te dar, não vai com você. Não, se levanta contra você. Você tem que procurar outro lugar. Assim, irmão, é a nossa jornada nessa terra. Mas Deus está na frente de tudo. Deus nos dá força. Tudo, irmão, que contra para você fazer, faça. Se levantar contra você, lute com as almas espirituais, porque você é vencedor. Deus está lutando por você. Deus está batalhando as suas batalhas. Você não entra em nenhuma guerra sozinho. Toda batalha, toda guerra para você entrar. Deus está na frente. Ele está com você. Você é vitorioso. Em Cristo Jesus. Confia no Senhor, irmão. Não desanima com as suas jornadas. Não desanima com as barreiras, com as perseguições, com as pessoas muitas vezes se levantar contra você. Não desanima, alegre, porque se está levantando contra você, se está te caluniando, é porque você é uma árvore que está dando fruto. Ninguém joga pedra numa árvore que não tem fruto. Se na mangueira não tiver uma manga, eles não vão jogar pedra, porque não tem manga. Para quê? Se você dá fruto, tem que te apedrejar, tem que jogar pedra, porque os seus frutos são bons. O inimigo não está satisfeito com teus frutos. Mas existe um Deus lá no céu que está olhando por você, que se alegra pela tua força, que se alegra pelo teu esforço para fazer a vontade dele. Está alegre porque você não desanima, porque você sabe que a ordem veio dele, ele te mandou ir e você está obedecendo ao Senhor. Deus se alegra com você. Diante das lutas, não caia, não dobre o joelho. Dobre o joelho somente para falar com o Senhor. Mas não cobre com o seu joelho perante o inimigo. Deus não quer ver ninguém andar encurvado. Deus quer que todos nós andemos de cabeça erguida, alegre, glorificando e exaltando o nome de nosso Deus, porque Ele é poderoso. Irmãos, que eu não pude passar, que o Espírito Santo, Senhor, possa passar. Não repare, como eu já falei antes, eu não tenho estudo. Minha leitura, meu estudo é bem pouco, mas eu tenho Deus. Eu tenho que falar do amor de Deus, porque se eu estou de pé, eu cheguei até aqui. Se eu tenho uma família, se eu tenho saúde, foi Deus que me deu. Se eu tenho uma casa, se eu tenho uma noite para descansar, o dia para trabalhar, foi Deus que me deu. Ele está à frente de tudo. Eu tenho que falar do amor desse Deus. Quando eu vivia na ignorância, na cegueira, eu não falava, eu tinha até vergonha de falar o nome de Deus. Hoje eu me envergonho do tempo que eu não conhecia meu Deus, que eu não entendia o que Deus estava falando comigo. Vamos orar, irmão? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, uma vez na Tua presença, apresentando a vida de cada um dos Teus filhos, Pai, que tem acompanhado os vídeos, Pai, que tem junto comigo batalhado para levar a Tua palavra, Pai,
no seu ministério, nos seus vizinhos, para sua família, para os seus patrões, seus colegas de trabalho. Pai, nós sabemos também que tem pessoas aqui de idade avançada, Pai, que já batalharam e hoje, Pai, estão em repouso, Pai. Mas não deixa de falar o nome do Senhor, Pai, porque o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, Pai. Pai, todos nós passamos por necessidade, como o Senhor bem sabe, porque dos altos céus o Senhor tem contemplado e visto a nossa necessidade. Necessidade de cura, de milagre, de salvação, necessidade da Tua palavra, da Tua presença em nossa vida, Pai. Necessidade de portas abertas, de restauração de lar, Pai. Pai, necessidade de ter um amigo que nos abraça, Pai. Mas quando nós nos dobramos, Pai, perante o Senhor é aquele verdadeiro amigo que nos abraça e não nos ampara, Pai. Pai, eu apresento a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Tem filho do Senhor, Pai, filhas passando por luta, Pai, passando dificuldade. O adversário tem se levantado contra o teu povo, Pai, mas ele é derrotado. Ele levanta para cair, Pai, porque o Senhor é maior na vida de cada um de nós, Pai. As promessas que eu tenho na vida de cada um dos teus filhos, Pai, que estão aqui, Pai, que estão sobre essa terra. Não somente que estão aqui acompanhando o vídeo, Pai, mas toda a alma que está com vida nessa terra. Todas as promessas que eu tenho na vida dele há de se cumprir, Pai. Porque o Senhor mesmo fala, Pai, que o Senhor não vai nos deixar enquanto a tua promessa, que o Senhor falou a respeito de nós, não se cumprir na nossa vida, Pai. Obrigado, Pai, por o Senhor não nos desamparar. Obrigado, Pai, por o Senhor nos dar força. Por o Senhor mandar sempre a gente ir avante e não temer, porque o Senhor está na frente de nós, Pai. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, abre porta para o teu filho. Ali na cidade de Limeira, Pai, da saúde da tua filha, Pai. Pai, estenda as tuas mãos, Pai, para que a aposentadoria, Pai, da tua filha venha sair, Pai. Está dependendo, Pai, da assinatura do INSS. O Senhor sabe que ela passou por 2 cirurgias, Pai, no coração, Pai. Pai, tua filha não pode trabalhar, mas ela está trabalhando, Pai, porque o Senhor abriu porta para ela se manter, Pai. Agora eu peço ao Senhor, Pai, aqueles laudos, Pai, que está na mão do juiz, do advogado, na mão de quem tiver, Pai. Que o Senhor venha tirar todo impedimento, Pai, e venha dar a tua vitória à tua filha, Pai. Assim também eu oro, Pai, pelo Fabiano, que a tua filha tenha orado por ele, Pai, para que o Senhor liberte ele, Pai, de tudo sagrado, Senhor, Pai. Visite o Fabiano nessa hora, Pai, para a glória do teu santo nome, Pai. Amém. Irmão, se você gostou, compartilhe, se inscreva, deixe seu comentário. Que Deus abençoe cada um de vocês. O nome do canal é José Jorge, contando parte da minha história. Fala com o teu amigo, se você tiver dificuldade em encontrar. Fala no mensagem que eu envio o link para você. Se você precisa de oração, pode deixar no mensagem. Quem não tem meu zap, a maioria aí não tem meu zap. Quem tem pode deixar no zap. Quem não tem, pode deixar no mensagem que eu estarei orando. Eu oro por vocês. Todo dia eu apresento cada um de vocês na mão. Segunda-feira, no ciclo de oração, a minha oração é em favor de vocês. Os cultos, horário de oração, eu coloco vocês na presença de Deus. Como eu coloco minha vida, meu lar, eu não esqueço nenhum de vocês. Não sou bom, sou pecador. Eu faço isso porque eu aprendi da palavra do Senhor. Lá no livro de Tiago, que é obrigação, orar uns pelos outros. Eu creio que é uma obrigação minha. Como preso da casa do Senhor, como servo do Senhor, orar por todos. Que Deus abençoe, meu irmão. Receba um abraço nessa quinta-feira. Boa noite e repouso. Que Deus os abençoe.
Fique todos na paz do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba o abraço do irmão Jorge. Pode ser enjoado meu abraço, pode falar. Eu paro. Mas eu vou falar para você. Jesus está voltando. Se prepare. Eu vou falar para você. Jesus te ama. E eu também te amo. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.